sua Bíblia, por favor. Eu não vou projetar nada hoje. Queria que você olhe para mim, ao invés de você ficar olhando para o Data Show. Se você puder, abra comigo em Mateus, capítulo 9. Versículo 27. Mateus, capítulo 9, verso 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem, para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós clamamos a Tua presença nesse lugar e sabemos que o Senhor está aqui. E agora, Espírito de Deus, o Senhor que sonda nossos corações e conhece a nossa mente, nós queremos pedir, Deus, que o nosso coração seja um terreno fértil para a Tua palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor tome agora, Senhor, ciência do nosso coração, da nossa vida, e o Senhor possa falar conosco. Nós nos dispomos a ouvir a Tua voz. Estamos prontos a Te ouvir e Te adorar nessa noite. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Se você está anotando, você pode escrever assim. O tema dessa mensagem é: Como Deus testa a nossa fé. Como Deus testa a nossa fé. Diga para o irmão que está ao seu lado: Hoje você vai aprender a passar na prova da fé de Deus. Amém? Não é que a fé é de Deus, a fé é nossa, mas a prova é de Deus. O que você está esperando que Deus faça na sua vida? O que você espera que o Senhor faça na sua vida, na sua família? Essa aqui é a lei que Deus estabeleceu. Ela é chamada lei da expectativa. O fato que nós temos a tendência de esperarmos alguma coisa da vida. E quando a gente tem essa tendência, nós obtemos aquilo que nós esperamos. Olha só que coisa interessante. Nós tensionamos ver o que nós queremos ver. O pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. Nós tensionamos a acreditar naquilo que nós queremos acreditar. Nós tensionamos ouvir somente o que a gente quer ouvir. Nós temos a tendência a sentir o que nós queremos sentir. Então, isso é interessante, porque a gente tem que começar a policiar o nosso coração, para a gente ver realmente o que é necessário a gente ouvir, o que é necessário a gente ver, o que é necessário a gente querer de fato. Porque a nossa vida depende disso. Você já ouviu aquela expressão, querer é poder? Exatamente isso na nossa vida. E na nossa vida cristã também acontece isso. Se eu quiser realmente ter um relacionamento com Deus, Ele está disposto a ter um relacionamento comigo. Agora, eu tenho que querer. Eu tenho que querer. É inevitável nós realizarmos o que queremos, que nós vamos realizar. Se nós buscarmos realmente, nós vamos realizar. Essa é a lei da fé. Deus diz que você pode escolher. Se você ler o texto bem direitinho, você vai ver que Jesus disse para aqueles homens o seguinte: lhe seja feito segundo o quê? A fé que vocês têm. Lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Outro versículo importante sobre a fé na Bíblia é Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Quem é pai entende isso. Nós ficamos satisfeitos quando os nossos filhos confiam em nós. A gente fica muito satisfeito. Quando você dá uma palavra para o seu filho, ele confia em você. Deus é o mesmo caminho. Deus é o nosso Pai Celestial, e o nosso Pai Celestial se agrada quando a gente confia nele. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Você pode obedecer a Deus, você pode fazer a coisa certa,
e ainda assim não agradar a Deus, porque você não está fazendo isso com fé. Olha que coisa interessante. Você pode obedecer, você pode até cumprir todos os mandamentos, mas mesmo assim você pode não agradar a Deus, se você fizer isso sem fé. Essa era a briga de Jesus com os fariseus. Eles faziam tudo que estava na lei, só que eles faziam sem fé, eles faziam sem amor. Portanto, é importante a gente aprender a viver pela fé. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, a palavra diz que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Por isso é verdade que nós precisamos conversar hoje sobre como a gente precisa crescer na fé. Lucas capítulo 17, versículo 5, o apóstolo disse a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que a gente pode fazer isso? Eu gostaria de ter mais fé. Quem gostaria de ter mais fé aqui, levanta a mão. Amém, todos nós. Então, vamos lá para o caminho. Eu sei que você quer, eu quero ter mais. Agora, a questão é como. Se é fé que faz a minha vida gratificante, satisfatória e confiante, como é que Deus constrói essa fé na minha vida? Deixa eu me perguntar uma coisa para você. Existe algum comprimido, algum remédio que você toma que pode aumentar a sua fé? Não. Existe? Não existe. Existe algum tipo de terapia que você passa que pode aumentar a sua fé? Existe? Não. Existe algum tipo de seminário, palestra, sermão que constrói a sua fé? Não. Como é que a nossa fé é construída? Como é que a gente alimenta a nossa fé? Então eu quero te dar o segredo. Realmente, não é algo que você fica animado quando você ouvir, mas eu quero te ajudar nisso. A verdade é que Deus constrói a minha e a sua fé testando. Testando. A sua fé é construída no teste. A sua fé é construída na prova. Como é interessante isso. Quando você testa os seus músculos, em seguida seus músculos se desenvolvem, quando você prova eles. A fé é como um músculo que quando é esticado, quando é puxado, em seguida se desenvolve. E não se desenvolve do dia para a noite, é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso você se dedicar. Então a sua fé se desenvolve quando ela é testada. Você não desenvolve a sua fé apenas no ambiente da célula ou na igreja. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz: Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, para que sejais perfeitos e completos. Então ele diz que o objetivo desses testes é que a nossa fé cresça, que a nossa fé se desenvolva, a nossa perseverança cresça e a gente seja maduro e completo. Jó diz a mesma coisa. Lá no capítulo 7, versículo 17 e 18. Ele diz assim: Que é o homem para que lhes dê importância e antemão para que examines a cada manhã e o proves a cada instante? Será que você consegue perceber que Deus está provando você a cada momento da sua vida? Desde o instante que você levanta até o instante que você vai dormir, Deus está provando você. Deus está testando você. Deus está vendo se você vai ser aprovado ou não. No livro Uma Vida com Propósitos, Rick Warren fala sobre a vida como um teste. Cada momento do dia, a sua fé está sendo testada. Na verdade, essa semana passada você foi testado na sua fé, e na próxima semana você vai ser testado na sua fé. Pode ter certeza absoluta disso. Cada dia você tem oportunidade de construir a sua fé. O problema é que a maioria de nós não reconhece quando as oportunidades aparecem. E a gente é reprovado no teste. A gente é reprovado no teste que Deus está tentando promover para nos ajudar a crescer. Então, se Deus quer que eu viva pela fé, e se é Ele que constrói a minha fé, a pergunta natural é: como é que Deus faz isso? Então eu quero dar 4 maneiras para você que Deus testa a nossa fé, para que você esteja ciente de cada uma delas. Na verdade existe mais do que isso, mas eu quero só resumir, essas aqui são as formas mais comuns pela qual Deus testa e constrói a nossa fé. Provavelmente você vai ter um teste desses
nessa semana. Então, eu quero dizer para você, conte com isso, que você vai ser testado nessa semana. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, você vai ser testado essa semana. Esteja pronto. Amém? Juntos. Esse está fraco, né? Juntos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro, Deus testa a nossa fé através das dificuldades. Diga comigo assim, Deus testa a minha fé através das dificuldades. Quem já passou provação, tribulação? Sei que foi só eu. Dificuldade, pressão, circunstâncias difíceis, tensão da vida. Ai, Jesus. É tanta coisa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? 1 Pedro, capítulo 1 também. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Lá bem no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. A palavra diz assim, nisto vocês exultam. Grife a palavra exulta, circule ela. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, resultará em genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse versículo é poderoso. Os problemas e dificuldades que surgem na sua vida são para provar a sua fé. O problema é grande, pastor, é enorme. Pastor, o senhor não sabe como é grande o meu problema. É? Então a sua fé é maior, porque está escrito em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não provê situação que a gente não possa suportar. Então eu quero dizer para você, que você vai olhar para esse problema que é grande, enorme, que é gigante, que é como um Golias na sua frente, e você vai dizer para esse problema o seguinte, a fé que eu tenho é maior do que você. Deus me promoveu isso. E você vai olhar para aquele problema, não de baixo para cima, você vai olhar ele de cima para baixo, porque a sua fé é maior. Glória a Deus. Deus é maior do que seus problemas. A sua fé é maior do que seus problemas. Nada acontece por acaso na vida de um seguidor de Jesus Cristo. Nada é por acaso, meu irmão. Tudo é filtrado pelo Pai. Agora, por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que Deus planeja coisas ruins que acontecem com você. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa. Por quê? Porque a gente vive num mundo mau e despedaçado. A gente vive num mundo terrível, onde as pessoas tramam o mal contra nós, onde as pessoas querem o seu mal, e onde você mesmo trama o mal contra você. O pior inimigo seu não é o seu vizinho, não é o diabo, não é os capetas, não é Satanás. Não, o pior inimigo que você tem é você mesmo. É o seu pior inimigo. Porque você não consegue vencer nem as suas próprias tentações, nem os seus próprios desejos. Então Deus não precisa planejar, colocar problema na nossa vida. Uma série de problemas que a gente traz em nós mesmos e coisas desse tipo. Um monte de problemas que as pessoas trazem para nós e a gente é vítima disso. Agora, o que eu estou dizendo é que se você é um filho de Deus, nada entra em sua vida, nada. Nada, absolutamente nada, sem a permissão de Deus. Ele permite que entre as coisas na nossa vida. Não há acidentes na vida cristã. Há acidentes na vida. É claro que existem. Mas Deus usa esses acidentes para testar a nossa fé. E às vezes Deus tem o costume de pegar um problema e ensinar a fé, testando você. Jonas tinha um problema feito sobre encomenda. Deus fala para ele assim, Jonas, vai para Nínive. Prega a palavra para os ninivitas. E ele faz exatamente o contrário que Deus fala. Ele pega o barco e vai para Jope, que era o outro lado. Bom, ele criou um problema e Deus precisava resolver o problema. E aí o que ele fez? Deus criou um problema para engolir ele. E o problema veio e engoliu ele. E quando ele está lá, dentro do problema, na barriga do peixe, o que acontece? Ele diz assim, não há mais nada que eu possa fazer a não ser olhar pelo Senhor.
Eu tenho certeza que é a mesma maneira que a gente se sente muitas vezes. Não há nada que eu possa fazer a não ser olhar para Deus. Jonas disse assim no capítulo 2, versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Deus usa esses tipos de coisa para testar a nossa fé. Se a vida fosse fácil, então qualquer fé seria boa. Qualquer fé. Se você pudesse sentir Deus o tempo todo, então você confiaria apenas nos seus sentimentos. Não é verdade? Eu sinto Deus o tempo todo. Não, peraí. Eu não consigo sentir Deus o tempo todo. E duvido que alguém aqui consiga sentir Deus o tempo todo. A gente não sente. Tem hora que parece que a nossa oração não passa do teto. Tem hora que parece que a nossa oração bate no teto e volta para a gente. Parece que tem hora que a gente só está sozinho, orando sozinho, a gente só escuta a nossa voz, e a gente fala, Deus, onde o Senhor está? Sabe por quê? Porque às vezes Deus retira os seus sentimentos. Os sentimentos que a gente tem da presença dEle, só para você aprender a confiar nele, mesmo nas dificuldades. Conta a história entre os índios Cheyennes nos Estados Unidos, que quando eles queriam, o garoto, quando ele ia chegar à fase adulta, então eles faziam um teste com aquele menino. Eles levavam ele para um monte muito alto e ele tinha que passar a noite toda naquele monte e com os olhos vendados. E aí então eles colocavam o menino sentado, vendavam os olhos e saíam. E ele era obrigado a ficar ali a noite toda. Se ele passasse a noite toda escutando os animais, escutando os bichos da floresta, e mesmo assim, lógico, com medo no coração, mas mesmo assim não arredando o pé dali, então pela manhã ele era aprovado no teste. Agora você imagina uma situação dessa. Você no cume de uma montanha, com os olhos vendados, sem enxergar nada, só ouvindo. Os bichos passando, o vento uivando. Você pensa, estou sozinho. Mas sabe o que acontece? Entre os índios Cheyennes, eles não deixam ninguém sozinho. Quando o menino, pela manhã, quando o sol nasce, ele pode tirar a venda. Na hora que ele tira a venda, ele observa que atrás dele está o pai sentado, guardando ele, cuidando dele. Pode ser que você não sinta a presença de Deus, mas ele está ali sentadinho, aguardando você. Ele está ali sentadinho, vendo tudo o que se passa na sua vida. Ele sabe o temor que está no teu coração, ele sente que você está com frio, mas ele sabe. E ele está ali para te guardar. E nenhum só animal pode te tocar. Aqui está um grande verso para quando você está passando por momentos difíceis. Isaías 48, versículo 10. Um grande versículo. Se você não tem grifado na sua Bíblia, grife esse versículo. Isaías 48, 10. Minha tradução diz assim: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Grife isso aí. Eu o provei na fornalha da aflição. O que é a fornalha da aflição? Você sabe, você já esteve lá. Você pode sentir, às vezes, talvez você esteja sentindo esse calor da fornalha agora. Talvez você tenha sentido na semana passada. A Bíblia frequentemente compara os nossos problemas e dificuldades com uma fornalha. A fornalha de fogo do ourives aquece tão alto que todas as impurezas daquele metal é queimada. Uma vez perguntaram para um velho ourives o seguinte: como é que você sabe que todas as impurezas da prata foram embora? Que esse metal está limpo? Então ele disse o seguinte: eu sei que todas as impurezas foram embora quando eu posso ver o meu reflexo na prata. Então deixa eu dizer algo para você. Deus vai testar você no fogo até que Ele consiga ver a imagem dele refletida em você. Agora, isso depende de quem? Depende de você. Depende de você. Depende de Deus. Deus está ali, colocando você no fogo, testando, a aflição está vindo, mas Ele quer que você saia do fogo logo.
Mas enquanto ele não vê a imagem dele refletida em você, ele não vai tirar. É um teste. Então o que eu devo fazer quando eu estou passando por dificuldades? Aí vem um grande segredo, né? Pastor, beleza, eu sei que Deus me testa através das dificuldades, dos problemas, das provações, das tentações, de todas essas coisas erradas todas. Eu sei disso. Agora, o que eu faço quando eu estou passando por dificuldades? Qual é o caminho? Qual é a solução? A Bíblia te diz. A Bíblia ensina. Então vamos lá? Quando vocês estão passando por problemas, olha só o que diz Tiago capítulo 1. Vai lá em Tiago capítulo 1. Versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversos problemas, diversas provações. Esse Tiago é masoquista, só pode. Você deita em cama de prego e dá risada. Ele fala, não, esse cara não pode, esse cara, peraí, ele está fora da casinha, não é possível. Ele está dizendo o seguinte, que é para a gente ficar alegre quando a gente passa por provações, mas ele diz mais, ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da vossa fé ou da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Poxa vida! Quer dizer que eu passar por tribulação, por fé, por tribulação, por situações que vão testar a minha fé, é para me tornar maduro e íntegro. Agora, a Bíblia está dizendo que quando você tem um problema, o que você tem que fazer? Relaxa. Relaxa. Exulta. Se alegre. Acalme-se. Você já viu uma pessoa alegre e nervosa ao mesmo tempo? Não. Quando ela está alegre, o que vem? Quais são os sentimentos que vêm junto? Vem a calma, vem a paciência, vem a paz. Não é? Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa... Ah, entendeu agora? Porque quando a alegria invade o nosso coração, a gente fica calmo, a gente tem fé, a gente tem paciência, a gente tem esperança, a gente tem perseverança, a gente consegue vencer. Então a Bíblia está falando assim, calma. Acalma, peraí. O propósito de Deus é maior do que sua dor. O propósito de Deus é maior do que o seu problema. O propósito de Deus é maior do que a sua dificuldade que você está passando. Essa é a primeira lição. Se eu quiser aprender a viver pela fé, eu preciso aprender a me regozijar continuamente. Tiago está dizendo assim, considerem motivo de alegria o fato de vocês passarem por problemas. Nota que ele diz o seguinte, que não é para a gente ser grato pelos problemas. Não está dizendo isso. Deus não espera que você agradeça a Ele pelas coisas ruins que acontecem. Oh Deus, obrigado pelo câncer que o Senhor me mandou. Obrigado, Senhor, por essa enfermidade que o Senhor tem me mandado. Senhor, muito obrigado. Não, Deus não quer que você faça isso. Agora, Ele quer que você seja grato dentro do problema. Deus, eu te agradeço, porque embora eu esteja passando por esse problema, a minha fé, a minha confiança não está nesse problema. A minha confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu preciso aprender a regozijar na situação continuamente. E aí eu começo a aprender a viver pela fé. Então eu quero que você avalie cada um desses testes de fé e dê uma nota para você de 1 a 10. Você não vai levantar a plaquinha para mim, né? Nem dizer, olha, eu estou 10, estou 9, estou 8. Não, você vai falar para você mesmo o seu coração. Então, a pergunta é, quão rapidamente eu posso louvar a Deus quando as coisas vão mal? Dê uma nota de 1 a 10 para você. Quão rápido eu sou para louvar a Deus quando as coisas vão mal? A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso significa o tempo todo. E mais uma vez eu digo, alegrai-vos, porque Deus usa as dificuldades. E Ele testa a nossa fé e Ele constrói, não nos tempos fáceis da nossa vida, mas nos tempos difíceis. Amém? Segundo teste da fé. Diga assim comigo, Deus testa a minha fé através da obediência. Ai. Salmo 119, versículo 56 diz assim, esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos.
Essa tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Olha, às vezes Deus nos pede para fazer coisas que são aparentemente impossíveis. Há apenas no Novo Testamento, só no Novo Testamento, 1050 mandamentos para a gente obedecer. Só no Novo Testamento. Não vamos nem lembrar do Velho agora, vamos lembrar só do Novo. De todos esses comandos, alguns parecem razoáveis, alguns parecem inconvenientes e outros parecem realmente impossíveis. Então, o que você faz quando você tem um comando impossível de obedecer? Inconveniente, a gente fica meio incomodado. Aqueles que são razoáveis, a gente obedece tranquilamente. Mas aqueles que são impossíveis, na nossa questão de ótica, o que a gente faz para obedecer? Eles estão lá, e Deus coloca eles lá para testar a nossa fé. E você tem uma questão, uma ordem, e você não consegue obedecer, e aí o que está em jogo é, em quem de fato eu acredito? Veja bem, a questão aqui é, em quem eu estou acreditando? Em quem eu estou depositando a minha fé? Em quem eu estou confiando realmente? E eu vou acreditar no que Deus diz para fazer, ou vou acreditar no que eu acho que é certo eu fazer? O que eu prefiro? É aí que você escolhe. Você vai ver que Deus fala para você algumas coisas e você, puxa, isso aqui tá complicado. É você que escolhe. E eu vou acreditar no que Deus diz para mim fazer, ou eu vou acreditar no que eu acho que é certo fazer? Todas as promessas, todos os mandamentos estão lá para nos testar. Alguns deles podem parecer simples à primeira vista. Quando você olha assim, você fala assim, não, esse aqui é simples. Mas quando você dá uma olhada bem acurada neles, você vê que não é bem assim. Por exemplo, existe um mandamento do Senhor, lá em Mateus capítulo 6, que foi o texto que a gente leu para entregar o dízimo e oferta, e ele diz assim, em resumo, não se preocupe com nada. Basta cada dia o seu próprio mal. Bom, em tese, é fácil a gente não se preocupar com nada. Em tese. Mas eu tenho certeza absoluta que agora, nesse exato momento, está passando um monte de problema para sua cabeça que você tem que resolver amanhã. Então é fácil a gente dizer, a Bíblia diz que é melhor não se preocupar com nada. Mas no nosso coração, na nossa alma, os nossos sentimentos, eles lutam contra a gente. E a gente muitas vezes não consegue confiar. Então, às vezes é fácil. Outro comando, ame os seus inimigos. Quando você tem um inimigo distante, aquela pessoa que fez um mal para você lá no passado e tal, você, não foi tão mal assim. Até o que ela fez foi bem, né? Não. Mas quando é alguém que está todo dia na sua frente, lutando contra você, armando armadilhas contra você, a coisa é mais complicada. Ou então a Bíblia diz que é para você perdoar. Pastor, eu já perdoei. Eu perdoei fulano, pastor. Perdoei. Mas eu não posso nem ver ele na minha frente. Então você não perdoou. A ferida está aberta. Quer dizer que perdão é esquecimento? Não estou dizendo isso. Sabe quando você faz um corte em algum lugar? Quando eu era criança, eu peguei uma garrafa de Coca-Cola, sem rato, e fui descer no quintal da minha avó para pegar o dinheiro para ir comprar a Coca-Cola. E meu pai falou assim, vai pela escada. Mas eu não fui pela escada. Eu fui pular um murinho alto que minha avó tinha, e quando eu pulei o murinho, eu tropecei e caí com aquela garrafa. Eu não lembro de quantos cortes eu fiz, mas eu tenho as marcas deles até hoje. Nos 2 braços, no peito, na cara. Você imagina o que aconteceu. Bom, o fato é que eu lembro, porque eu estou vendo as cicatrizes. Mas isso aqui não dói mais. Perdão é a mesma coisa. Você sabe o que a pessoa te fez, mas aquilo não te fere mais. Aquilo não te machuca mais. Isso é perdão. Toda vez que a Bíblia nos dá um comando, é uma exigência colocada sobre a nossa vida. É um teste que Deus nos faz. Como confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Isso é um teste. O teste é que eu vou confiar no que Deus diz para fazer, o que Ele diz que é certo eu fazer.
Ou eu vou confiar na minha própria opinião, ou eu vou achar que eu estou certo aos meus próprios olhos. Existem literalmente centenas de exemplos na Bíblia de pessoas que Deus disse, faça isso, e que confiava neles, e eles tinham fé, e mesmo que não fazia sentido para eles, eles fizeram. Mesmo que parecesse impossível. Em Êxodo capítulo 16, versículo 4, Deus diz o Senhor a Moisés, eu farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Olha só o que o texto diz. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Havia diversos tipos de razões pela qual esse comando não fazia sentido. Muitas razões. Ora as bolas. Apenas o suficiente para hoje? Por que eu não posso reunir para a semana inteira? Por que eu não posso guardar para o mês inteiro? Ia ser mais conveniente, né? Eu saía um dia só, catava tudo que eu precisava para a semana inteira e não precisava mais catar. Aí vem a outras questões. E se eu ficar doente amanhã? E se amanhã cedo eu tiver um problema, eu tropeçar, cair, bater a cabeça, uma cobra me morder? Eu não vou conseguir recolher. Ou então, eu vou dizer assim, mas espera aí, eu posso ficar doente e não recolher aquilo que é necessário. Então, há diversos tipos de razões pelas quais eu precisaria recolher pelo menos por 2 dias. Mas veja bem, esse não é o ponto. A questão era que isso não fazia sentido para eles. O ponto era que Deus queria testá-lo de modo que eles confiassem nele dia a dia ao longo do caminho. Por isso que o maná apodrecia de um dia para o outro. Exceto na sexta-feira. Na sexta-feira eles escolhiam para sexta e para o sábado. No sábado não apodrecia. Deus queria que o povo seguisse os seus mandamentos. Deus queria que o povo desenvolvesse a sua fé. Esse era o ponto. Muitas vezes Deus nos pede para fazer o impossível. Por quê? Porque Ele quer desenvolver a nossa fé. Um cara chamado Abraão, Deus aparece para ele do nada, ele com 75 anos, pensando já em pendurar chuteira, em aposentar, Deus fala para ele assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele fala, mas peraí, Senhor, eu posso usar pelo menos o Google Maps? Não. Eu posso usar o meu GPS? Não. Eu vou te mostrar. Quer dizer que eu tenho que ir indo e o Senhor vai me mostrar no caminho? É isso, Abraão. Você vai começar a andar aí que eu te mostro o caminho. Peraí. Você imagina Abraão chegando em casa e chamando Sara. Sara, o negócio é o seguinte. Apareceu o Senhor para mim. Ela ia perguntar assim, que Senhor? O Senhor, o Criador dos céus e da terra. Tá bom, vamos discutir essa questão. Não vamos entrar na área teológica. Tá, o que ele falou? Ele falou que é para a gente sair daqui do meio da sua parentela, do meio dos meus parentes e dos seus, e a gente ir para uma terra que ele vai mostrar para a gente. A Sara deve ter virado para Abraão e falado, você está louco? A gente internar você no hospício. Não é possível. Ele não te mostrou o lugar? Não. Não te mostrou o caminho? Não. Não te deu nenhuma visãozinha assim, mais ou menos como é que é o lugar? Não. Ele falou que vai mostrar no caminho. Você é louco. Mas assim ele vai. Para onde que exatamente que eu vou, Senhor? Não, eu vou te mostrar quando você chegar lá. Como é que eu vou saber quando eu chegar lá? Quando você chegar lá, você vai saber. Qual seria a sua reação com um comando como esse? Se você não tem lugar para ir, qualquer lugar é lugar, né? Não é? Qualquer direção, qualquer estrada que você tomar, pronto. A fé muitas vezes traz um risco com ela. Você sabe o que significa um risco? Significa que você não pode entender tudo com antecedência. Deus nunca dá tudo com antecedência para a gente. Sempre que quando Deus dá um projeto para a gente desenvolver, Ele dá a primeira etapa. Quando a gente cumpre, Ele dá outra etapa. Quando a gente cumpre, Ele dá outra etapa. Quando a gente termina de cumprir aquela, Ele dá outra etapa. E assim vai. Ele nunca traz o projeto ponto e fala assim, está aqui o projeto prontinho para você. Não. Você sabe por quê? Porque senão a gente ia ficar orgulhoso. Ia falar assim, eu sou tão bom, né? Olha como é que Deus faz. Não, Ele quer que a gente viva pela fé nele dia após dia. Imagina se Deus fala assim para mim, olha, o projeto que eu tenho para você é que essa igreja seja uma igreja de 3.000 membros em 10 anos. Eu falar assim, Deus, eu vou arrebentar então, não preciso mais orar.
Porque o Senhor já me deu o projeto, daqui 10 anos vai ser 3 mil metros. Não preciso mais buscar, não preciso mais fazer mais nada. Porque o Senhor já disse. Não é assim que a coisa funciona. Nós temos que buscar o Senhor dia após dia. E quando a gente cumpre uma etapa, Ele mostra outra. Quando a gente cumpre outra, Ele mostra outra. Quando a gente cumpre outra, Ele mostra outra. E assim por diante. Ele está querendo testar e aumentar a nossa fé. É por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé Abraão obedeceu e foi. Um outro cara chamado Noé, Deus aparece para ele e fala assim: Noé, eu tenho uma ordem clara para você, eu quero que você construa uma arca. Quem mora perto do mar, construir uma arca é razoável. Mas Noé, ele morava no meio do deserto. Senhor, esse negócio não está bem certo, não. Como é que eu construí uma arca aqui no meio do deserto? O que os outros vão pensar de mim? Noé, constrói um navio, porque vai haver uma inundação. A Bíblia diz que até então nunca tinha chovido. Senhor, o que é esse negócio de chuva? O que é esse negócio? Olha, chuva é um negócio que cai do céu. E vai chover pesado, assim como choveu ontem. Vai chover. Imagina aquela chuva que durou 10 minutos durante 40 dias e 40 noites. E a coisa caindo. Vai chover daquele jeito. Noé, então se prepara. Eu quero que você construa uma arca, você vai chover. Quer construir uma arca no meio de um deserto? Quando você nunca viu chuva, nunca viu uma enchente, só porque Deus disse isso? Noé fez. E a Bíblia diz, pela fé Noé construiu a arca. Deus testa a nossa fé. E Ele faz isso através das dificuldades. Mas Ele também faz através das ordens. Essas exigências que Ele faz na nossa vida. E eu faço porque eu confio nele. Então qual que é a lição aqui? Se eu quiser aprender pela fé, eu preciso aprender não só me alegrar continuamente, mas eu preciso aprender a obedecer imediatamente. Obedecer imediatamente. Quando Deus diz para mim fazer, eu faço. Se eu entendo ou não, eu faço. Se faz sentido para mim ou não, eu faço. Porque eu sei que Deus é que me pediu para fazer. E Ele está provando a minha fé. Quando Deus diz que é para fazer algo e isso se confirma na Bíblia, em seguida eu faço. Esse é o lugar onde você ouve Deus e o que Deus diz para fazer na Bíblia. Há um monte de gente querendo falar por Deus. Mas todas as palavras têm que ter confirmação na Bíblia. Se não tiver confirmação aqui, meu irmão, não importa se a chave venha não sei da onde, não importa as revelações, não importa. Se não tiver confirmação na palavra, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Tem que ter confirmação na palavra. Então, segundo teste, dá uma nota para você de 0 a 10. Qual a rapidez com que você faz o que Deus lhe pede para você fazer? Qual a rapidez que você obedece às ordens de Deus? Ou você faz apenas quando é conveniente? Não importa quão bem o que você faz, se não fizer o que você tem que fazer. Pastor, eu sou bom naquilo que eu faço. Você está fazendo o que você tem que fazer? Se não, não vai adiantar de nada. Deus diz que Ele testa a nossa fé em primeiro lugar as dificuldades, segundo através da obediência. Terceiro, olha para o irmão que está ao seu lado assim, diga assim: Deus testa a sua fé através do dinheiro. Ai. Ainda bem que eu pedi oferta antes, hein? Não, a coisa ia ser difícil. Ai, pastor, esse negócio de dinheiro aí, esse negócio de dinheiro é meio complicado. Sempre que a gente faz oferta, a gente está falando sobre algo que é crucial para a gente como crente. Você sabe que quase eu não falo de finanças aqui na igreja. Quase eu não toco nesse assunto. Porque hoje em dia, que a gente tem visto a respeito de finanças, em muitas igrejas aí fora, é que tudo se resume a isso. E eu não quero que você tenha essa impressão daqui. Na verdade, a sua vida tem que se resumir em Deus. Agora, você sabia que o dinheiro é uma das maiores provas de fé na nossa vida? Poucas pessoas entendem como Deus usa os bens materiais, como um teste de caráter e um teste de fé. Para muitas pessoas, o dinheiro é tudo. Eles não têm ideia de que Deus vai realmente testá-los quando eles chegarem em dívida. Quando eles passarem por problemas. Quando eles são convidados a dar. Todas essas coisas têm a ver com fé. Aí você fala assim, mas pastor, eu estou em dívida. Como é que eu vou dar se eu estou em dívida? Fé. É fé. Em Lucas 16, versículo 11, Jesus diz assim: assim,
Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? Quem lhes confiará as riquezas eternas? Olha só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se eu te confio, se você não é capaz de administrar, de lidar com as riquezas desse mundo, como que você vai lidar com as riquezas eternas? O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo uma verdade, está ensinando uma relação muito clara para a gente. Grave bem isso que eu vou lhe dizer. Existe uma relação clara e direta entre a forma como eu cuido do meu dinheiro e da profundidade espiritual na minha vida. É isso que esse texto está dizendo. A maneira como você cuida do seu dinheiro é a profundidade espiritual que você tem na sua vida. É uma conexão direta. E na verdade, Jesus diz que se eu não sou fiel em lidar com as riquezas materiais, Ele não pode confiar em mim as riquezas espirituais. Que coisa interessante. Se eu não sou fiel com as minhas posses, Ele não confia para mim o poder espiritual. Sabe por quê? Para Deus não interessa o montante. O dinheiro é um teste. Não é o tanto que você dá. É se você é fiel no pouco ou no muito. Agora é interessante porque Deus fala de 10%. O 10% de um lavador de carro é o mesmo 10% de um mega empresário. É o mesmo 10%. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, pastor, dá... Por exemplo, quando eu ganho um salário mínimo, pastor, dá R$60, R$70, é uma coisa, pastor. Mas ganhar R$10.000 dá R$1.000? Então, continua com o salário mínimo dando R$70, porque Deus não pode te dar R$10.000 por mês, porque você não consegue administrar. Então, continua ganhando o mesmo tantinho. Você prefere? O que você prefere? Não, Senhor, pode me colocar sobre os 20 mil, 30 mil, que eu vou ser o cara bom nessa hora. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandava fazer. Eu posso verificar o meu talão de cheques para saber o que eu estou fazendo. O fato é, o que eu faço com o meu dinheiro realmente determina o quanto Deus pode abençoar a minha vida. Presta atenção nisso. Eu não estou falando sobre você dar descaradamente, dar sem medida, não. Você tem que pedir para Deus e a orientação dEle. Obedecer a sua palavra. Agora, deixa eu dizer algo para você. O quanto você determina, o quanto você realmente faz, o que você faz com o seu dinheiro, determina o quanto Deus pode abençoar a sua vida. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas isso tem um impacto real sobre a sua vida. Isso é escrito durante toda a Escritura. Deus determina o quanto Ele pode abençoar a minha vida quando eu sou fiel com o que Ele colocou nas minhas mãos. Toda vez que eu assento para separar o meu dízimo, 10% da minha renda, sabendo que eu podia estar usando esse dinheiro para pagar contas, isso é uma prova de fé? Claro que é. Claro que é. Na verdade, é o grande teste de fé. Porque eu podia estar usando dinheiro para fazer outra coisa. E Deus fala assim, não, está aqui, me dá a minha parte, que eu vou te abençoar. Quando eu estou disposto, pronto e capaz de dar generosamente ao Senhor, sabe o que acontece? Sabendo que esse dinheiro podia pagar outras coisas, é um teste. E assim, Deus usa os testes. Deus usa essas dificuldades. Deus usa o dinheiro para me testar. Nós temos tantas ilustrações de provisão ao longo dos anos, eu podia passar horas contando para você aqui. Tipos de história que esticam a minha fé. Entanto, eu quero trazer algumas ideias para você na própria Bíblia. Todo o caminho de volta do Novo Testamento, Paulo escreveu. Isso em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 7 e 8. Ele diz assim, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que você tem por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Veja bem, Paulo está dizendo que contribuir é um privilégio. Ele está exaltando os coríntios, não os corintianos, os coríntios, porque ele diz o seguinte, vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor. Destaque-se também no privilégio de contribuir. Destaque-se também na contribuição. E ele diz mais, ele falou assim, não estou lhes dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Olha que coisa interessante.
Paulo fala assim, não estou dando uma ordem para vocês contribuírem, mas eu quero saber o quanto vocês são sinceros. Isso pode ser substituído por sinceridade da fé também. Dar provas tanto do nosso amor como da nossa fé. Como sabia que Paulo comparou a doação dos cristãos de Corinto com a doação dos cristãos de Macedônia? Ele diz o seguinte, eu quero que você olhe e veja o que os macedônios estão fazendo. Olhe para o sacrifício deles. Olhe o que eles estão fazendo para ajudar os pobres. Olhe o que eles estão fazendo para servir ao Senhor. Então esse versículo diz que dá, não só testa a minha fé, mas também testa a sinceridade do meu amor. Quanto eu realmente amo a Deus. Aí o bicho pega. Jesus vai falar sobre isso naquele texto que a gente leu. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao dinheiro e a Deus. Porque você vai agradar um e vai desagradar o outro. Se você tem um problema com isso, então você tem um problema com a Bíblia. Na verdade, as únicas pessoas que ficam chateadas com esses versículos são aqueles que não são doadores. Porque, de fato, os verdadeiros doadores não ficam chateados com isso. Eles sabem o que estão fazendo. Agora, você não pode ignorar esses versos. O fato é que toda vez que eu dou, a minha fé cresce. Toda vez que eu dou, ele quebra o domínio do materialismo na minha vida. Toda vez que eu dou, eu cresço em amor. Toda vez que eu dou, eu cresço em esperança. Toda vez que eu dou, eu cresço na fé. Toda vez que eu dou, eu cresço em maturidade. Toda vez que eu dou, ele constrói a minha vida. Em 1 Crônicas, capítulo 29, a Bíblia diz como Davi e o povo levantou dinheiro para construir o templo. Sabe o que eles fizeram? Eles doaram voluntariamente. Era mais do que eles faziam. Eles doavam todo ano o dízimo. Naquela época era todo ano. Eles doavam o dízimo todo ano. Mas Davi falou assim, olha, agora nós vamos construir o templo do Senhor. Tragam voluntariamente as ofertas. E eles trouxeram as ofertas. A única oferta que eles fizeram, uma única oferta, levantou, em dinheiro de hoje, mais de 400 milhões de dólares. Uma única oferta. Seria mais ou menos 800 milhões de reais. Uma única oferta do povo. Talvez seja a campanha de construção de maior sucesso na história. Né? Aquele povo levantou esse dinheiro. E quando as pessoas dizem que Deus não precisa de um prédio, ainda não leu 1 Crônicas 29. Então eu aconselho você a ler. Deus disse para levantar o dinheiro e eles deram sacrificialmente. O que eu amo nessa história é o versículo 14. Davi diz que tudo que eles deram foi como um teste de fé. Ele diz o seguinte, mas quem sou eu? E quem é o povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Em outras palavras, tudo é de Deus em primeiro lugar. Em outras palavras, o salário que você recebe não é seu, é de Deus. Aí você começa a pensar, mas tudo que eu recebo é de Deus? É. Sabe por quê? Porque Ele te deu forças para você levantar. Ele te deu condições para você ir trabalhar. Ele te deu alegria no trabalho. Ele te deu regozijo. E quando você voltou recolhendo os frutos do seu trabalho, o Senhor ainda colocou alegria no seu coração. Tudo vem de Deus. Tudo. Davi diz nessa passagem que não só testa a minha fé, não só testa o meu amor, mas é o teste do meu coração, da minha integridade. Jesus Cristo é o Senhor de todas as áreas na sua vida? Ele quer ser Senhor das dificuldades. A gente fala assim, você é o Senhor das minhas dificuldades. Senhor, você é o Senhor das ordens da minha vida? Agora Ele quer ser o Senhor do dinheiro também. Será que Ele é? E a lição para nós é aqui, se eu quiser crescer na fé, eu não só tenho que me alegrar continuamente, eu não só tenho que obedecer imediatamente, mas eu tenho que dar generosamente. E essa é a terceira via para que Deus teste a nossa fé. Então eu queria que você avaliasse. Se Deus olhasse para a sua doação, que você fez hoje, Ele diria que você realmente confia nele? Se Deus falar assim, eu vou olhar para a doação, com certeza Ele olhou para a doação que você fez. Ele poderia dizer, realmente, ele acredita em mim, ela acredita em mim. Malaquias 3 diz, Deus está falando, fazei prova de mim nisso. Nisso, no quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é o lugar que você adora. Ou seja, aqui, e provai-me nisso. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou fazer um jogo com você. Você dá a mim e eu darei a você e vamos ver quem ganha. É mais ou menos isso. Deus não apenas me testa, mas Ele realmente testa Ele mesmo. Eu desafio você a testar Deus. Eu desafio você pô-lo à prova,
para ver se ele vai cumprir ou não as suas promessas. Eu desafio você a fazer isso. Em quarto e último lugar, Deus testa a nossa fé através da paciência. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: aprenda a ser paciente. Inclusive com o pastor que está demorando muito o sermão, né? Romanos capítulo 5, versículo 4, não vou esperar você abrir, eu vou ler. Romanos capítulo 5, versículo 4. Vou ler o 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Outra tradução diz assim, que a tribulação produz paciência. A paciência é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Se todas as nossas orações, imagina bem, pensa bem. Se todas as suas orações, tudo que você pede a Deus, fosse respondido imediatamente. Se ajoelhasse no seu quarto, naquela hora Deus te respondia. Se todas as suas necessidades fossem atendidas automaticamente, surgiu necessidade, se todos os seus problemas fossem resolvidos instantaneamente, você não precisaria de fé. Para que fé? Sua fé não precisaria ser desenvolvida? Mas não é assim. Nós temos que esperar as coisas. Agora, é da natureza humana, eu não sei você, mas eu odeio esperar. Eu odeio, gente, coisa que eu odeio é esperar. Quer ver? Fila de banco. Fila de banco. Quando você está na fila de banco ali, e está esperando, passa 300 pessoas na sua frente. Quando você vai ser atendido, chega alguém que é prioritário. Aí chega uma pessoa idosa, ela tem que entrar na sua frente. Aí você, não, Senhor, é paciência, é teste de fé, eu abençoo, vai na fé. Aí a pessoa vai, aí quando você vai levantar, chega o outro. Gente, não estou dizendo que a gente não tem que ter os caixas preferenciais, a gente tem que ter sim, eu acho que é uma lei muito importante. Mas quem já passou por isso e sentiu raiva? Além de mim. Você está ali esperando. Isso não é nada. Você quer ver como é que você não espera? Você está dirigindo seu carro, tá? Aí você vê um monte, você vê que o sinal fechou na sua frente, e você vê uma fila com 4 carros e uma fila com nenhum carro. O que você faz? Você vai para a fila que não tem nenhum carro, óbvio. Você vai ficar atrás dos outros 4? Não, você vai na fila que tem. Aí se você tem que cruzar, está todo mundo esperando ali para cruzar, para entrar para a esquerda ou para a direita. O que você faz? Você dá uma buzinadinha para o cara da frente, faz assim para ele, para você passar na frente. Você comeu todo mundo que estava lá atrás, passou na frente de todo mundo, ainda faz sinalzinho para o cara para você entrar. E o cara de bom grado fala, tá bom, entra. Se eu estou lá no quarto lugar, eu fico com uma raiva. Dá ódio, não dá? A gente esperar? Nós odiamos esperar, nós odiamos fila de espera, nós odiamos congestionamento, nós odiamos tudo que se fala em espera. Uma vez eu levei a Mércia no médico, primeira e última vez que eu fiz isso. Porque eu cheguei lá no médico, eu não vou nem falar o nome dele, porque está gravando, fica chato. Mas o doutor marcou com a Mércia 9h30 da manhã. E eu cheguei lá, sentei com ela, 9h30 da manhã, vamos ser atendidos. A Mércia estava grávida da Sara. Sabe que hora que ela foi atendida? 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Na outra vez que eu fui levá-la de novo, sabe o que eu fiz? Eu falei, Mércia, fica aí, estou indo para o shopping, na hora que terminar, você me liga e vem te buscar. Deixei minha esposa lá sozinha. Quem gosta de esperar, levanta a mão. Ninguém gosta de esperar. Se você não aprender como Deus quer desenvolver a nossa fé no tempo de espera, pode ser que você perca muitas lições que Deus quer te ensinar. Muito tempo que gastamos esperando são apenas as coisas triviais. Você sabia que para você dobrar uma roupa, você gasta 6 segundos? Não, você passar e dobrar. Não, você tira do varal, tem gente que nem passa mais, já tira do varal, já dobra e já guarda. Mas para você dobrar uma roupa, você gasta 6 segundos. Agora você imagina todas aquelas peças de roupa que você tem que dobrar todos os dias. Quanto que você gastou? Aí você fala, pastor, isso não é?
Olha que aquele que chegou 10 segundos atrasado. Você leva 10 segundos para descer uma lance de 5 degraus de escada. Você demora 10 minutos para um floco de neve se formar. Leva 195 minutos para assistir o filme Titanic. Muitos minutos desperdiçados na vida. Demora 13 horas a preparação de alimento semanal para uma família normal. Pai, mãe, filhos, 2 filhos, 3 filhos. Demora 24 horas para a placa dentária colonizar os seus dentes. Você ficou satisfeito de saber disso, né? 24 horas. Ela está trabalhando aí. Demora 80 horas e 42 minutos para completar as tarefas domésticas de uma família que tem crianças com menos de 12 anos. Essa é a média. 80 horas e 42 minutos. Não é à toa que eu estou cansado. Esses são os tipos de espera, coisas triviais da vida, as irritações da vida. E agora, Deus pode nos fazer crescer através desses irritantes momentos de espera, não há dúvida sobre isso. Nós crescemos através da espera, são testes da nossa vida. Talvez você esteja à espera de algo que você nunca quis esperar, mas está esperando. Um bom exemplo disso é novamente o povo de Israel no Antigo Testamento, quando eles estão a caminho da Terra Prometida. Indo do Egito para a Terra Prometida, eles poderiam ter feito aquela distância, cumprido aquela distância, em 2 ou 3 semanas no máximo. Mas eles levaram 40 anos. Por que eles levaram 40 anos? Para que todo esse tempo perdido? Por que a Bíblia diz que Deus os levou numa jornada do Egito e eles ficaram dando volta, que nem barata tonta? Por quê? Por que todo esse tempo perdido? Sabe por quê? Porque Deus estava mais interessado em desenvolver a fé deles do que fazer eles partir do ponto A para o ponto B. Por isso que demorou 40 anos. Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo esse caminho do deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam ou não obedecer os seus mandamentos. Ah, meu irmão, tempo de espera então para a gente, sabe o que é? Deus testando você, para você ver se vai obedecer ou não os mandamentos dele. Sabe por quê? Porque Deus consegue ver o que está no nosso coração. Você já se encontrou em situações, aposto que todos nós temos, aquele que você está com pressa e parece que Deus não está com tanta pressa assim? Você fala, Deus, Deus, você não está vendo isso, Deus? Senhor, Deus, olha, se o Senhor fizesse rapidinho isso, mas ia ser tão bom. A gente queria ficar jogando com ele, né? Deus, faz isso rapidinho, você vai ver, o negócio vai ser bom. Senhor, quando é que o meu casamento vai melhorar? Quando é que vai virar o negócio? Ou se você é solteiro, quando é que eu vou encontrar a pessoa certa? Quando é que eu vou poder me casar? Ou quando é que a gente vai ter um bebê? Ou quando é que eu vou encontrar o trabalho que eu quero, Senhor, que eu ganhe 10 mil reais por mês? Quando vai ser? Eu diria que é nessa área que Deus tem trabalhado para desenvolver a minha fé e a sua fé, mais do que qualquer outra área. Ele tem testado nessa área de espera e usado isso para desenvolver a nossa fé. Todos nós estamos esperando por algo agora. Talvez você esteja esperando por um longo tempo. E enquanto você está esperando, Deus está lá. É como um rapaz que está lá, esperando aquela noite passar com medo. Mas Ele não te deixa sozinho. Ele está esperando e Ele está testando você. Deus está fazendo uso das dificuldades e dos mandamentos. Ele também usa o meu dinheiro para me testar, mas Ele também usa os atrasos para construir a minha fé. Isaías 64, versículo 4 diz o seguinte: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem um olho viu o que Deus... vou ler de novo. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem olho percebeu, e nem um olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vale a pena ser paciente. Agora lembre-se disso. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Você não está esperando sozinho.
Bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Deus está fazendo coisas por trás das cenas. Em seu coração e no coração de outras pessoas. Que você pode nem sequer ver. Nem sequer ver. Mas Ele está trabalhando. Para concluir, qual é a lição dessa fé então? Dê uma nota de 1 a 10 para você. Como você está em termos de paciência? Como você está em termos de paciência? Se eu realmente quero aprender a viver pela fé, eu tenho que aprender a me alegrar continuamente. Se eu quero aprender a viver pela fé, eu tenho que obedecer imediatamente. Se eu quero aprender a viver pela fé, eu tenho que dar generosamente. E finalmente, se eu quero aprender a viver pela fé, eu tenho que esperar pacientemente. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir viver pela fé. Porque Deus não vai estalar os dedos e dar respostas imediatas a todas as minhas orações. Não. Por que não? Porque Ele quer que você cresça na fé. Ele quer que você desenvolva a sua fé. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Fale com o Senhor agora. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor prova a nossa fé. O Senhor testa a nossa fé, Senhor, de uma maneira ímpar, Pai. Nessa noite a gente aprendeu que o Senhor usa as dificuldades, o Senhor usa os seus mandamentos, o Senhor usa o dinheiro, e também o Senhor usa a paciência, Senhor. O Senhor quer ver, Deus, quanto nós somos pacientes. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelas dificuldades que surgem na nossa vida. Quando a gente termina de passar por elas, a gente agradece tanto ao Senhor, porque pudemos vencer. Que a gente aprenda, Senhor, nessa noite, te dar graças, exultar no meio das dificuldades. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Sabemos que o Senhor tem estado com a gente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas dificuldades que a gente passa. Que o Senhor pode usá-las para que a nossa fé cresça. Nos ensina, Senhor, a te obedecer imediatamente. Assim que nós ouvimos um comando do Senhor, nos ensina a obedecer, se é perdoar, se é reatar laços que foram quebrados, se é, Senhor, fazer isso ou aquilo, que o Senhor nos ajude a ouvirmos a Tua voz, compreendermos e agirmos. Também, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa área financeira, para que a gente possa te obedecer nisso, Senhor. Como é difícil a gente obedecer nessa área, Deus. Mas quando a gente está trazendo o nosso dízimo e a nossa oferta aqui, ou lá na célula, Senhor, o que acontece é que nós estamos dizendo para o mundo que aquilo que é importante para eles, Senhor, não é importante para nós. O mais importante é o Senhor na nossa vida. E finalmente, Senhor, nos ajuda a ser pacientes. Como nós odiamos esperar as coisas, Senhor. Mas, Pai, a Tua palavra diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Senhor, nos ensina a esperar pacientemente por Ti. Ah, Deus, nos ensina isso. Nos ensina. Eu sei, Deus, que o Senhor quer alimentar a nossa fé, quer que a gente cresça. De fé em fé, Senhor. Cada vez que a nossa fé é provada, Senhor, o Senhor nos dá a chance de crescermos um pouco mais. E nós te damos graças por isso. Nós te adoramos, te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se colocar em pé? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Seu irmão aí. Isso. Diga para ele assim: deixa Deus testar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua casa, com todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Um abraço quem está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.